Eu nasci na Itália 3 anos antes desse carro ser lançado. E posso te dizer que o Lancia Gamma Berlina representa perfeitamente tudo o que havia de brilhante e desastroso nos carros italianos dos anos 70. Por um lado, ele acertou nas coisas difíceis. A dirigibilidade era brilhante e na versão coupé era deslumbrante. Tinha tudo para ser um grande sucesso, mas de alguma forma a Lancia conseguiu transformar isso em um fracasso espetacular. E o mais estranho de tudo, parte da culpa pode ser atribuída a Citroën. Então, como isso aconteceu? Vamos descobrir. O Gamma fez sua estreia no Salão do Automóvel de Genebra, de 1976, como o novo carro-chefe ousado da empresa. Foi o último Lancia a apresentar um motor de projeto próprio, e os engenheiros também capricharam no chassi. Tinha suspensão independente nas 4 rodas, câmbio de 5 marchas e freios a disco na dianteira e traseira, tudo de série. O design ficou por conta da Pininfarina, através do estilista Leonardo Fioravanti, que também foi responsável por ícones como o Daytona, o 500 e 12 Boxer e o 288 GTO. Ele conseguiu um 0,37 e exibia uma silhueta fastback muito limpa, mas com um porta-malas convencional em vez de uma tampa traseira. Por quê? Segundo a Pininfarina, eles evitaram que passageiros traseiros sentissem frio ou corrente de ar gelado durante o carregamento do carro. Uma explicação que hoje parece quase cômica. Acho que o verdadeiro motivo é que naquela época os hatchbacks ainda eram associados a carros pequenos e baratos. Outra possibilidade é que era mais fácil deixar o carro mais rígido com porta-malas do que com tampa traseira. Em relação aos motores, as opções eram variadas. Eles poderiam ter usado o Ferrari Dino V6 ou uma evolução do Flaminia V6 ou até mesmo um Boxer 4 cilindros retrabalhado do Flavia. Em vez disso, o Lancia decidiu ser ousada. Eles projetaram um novo Boxer 4 cilindros, com uso intenso de alumínio para manter o peso baixo. O resultado foi um motor leve, avançado e muito promissor de 2,5 litros, pesando apenas 135 quilos, produzindo 140 cavalos de potência, com uma curva de torque maravilhosamente plana. Mas havia 2 problemas fatais. Primeiro, faltava o prestígio de uns 6 cilindros e, em segundo lugar, o projeto escondia uma falha catastrófica. Incrivelmente, a Lancia decidiu acionar a bomba da direção hidráulica diretamente pela parte de trás de um dos comandos de válvulas, em vez de usar uma correia separada. Isso fazia com que, em situações extremas, como ao estacionar e girar rapidamente o volante, especialmente no frio, a correia pudesse pular um dente ou até arrebentar. Com consequências catastróficas. Parece inacreditável agora, mas para ser justo, não foi completamente culpa da Lancia. A Citroën também teve participação nessa confusão. Nos anos 60, a empresa francesa perdia dinheiro e precisava urgentemente de recursos para financiar seu novo sedã grande. Nesse momento, a Fiat estava em alta e formou uma holding com a Michelin, que na época era dona da Citroën, para que Citroën e Lancia pudessem compartilhar tecnologia. O plano era construir um novo carro com o motor da Lancia e a suspensão da Citroën. Mas, com o tempo, ficou claro para a Fiat que o governo francês nunca permitiria que uma joia francesa como a Citroën caísse nas mãos de um proprietário estrangeiro. Então a Fiat desistiu. O projeto durou apenas 3 anos. As consequências atingiram o Gamma em cheio. O layout do motor foi basicamente ditado pelas restrições de espaço da Citroën, o que significava que ele ficava bem à frente do eixo dianteiro e por isso foi utilizado o design com correia. Se tivessem mantido a transmissão por corrente, muitos problemas não teriam ocorrido. Para piorar, depois da separação, Lancia teve que correr para substituir o sistema de suspensão da Citroën e reengenheirar o carro. Para-molas e amortecedores convencionais, eles são bem mais grossos que os da Citroën, então foi um grande trabalho. Isso deixou pouquíssimo tempo para desenvolver o resto do carro, incluindo o motor. E assim, o que poderia ter sido um triunfo acabou se tornando mais uma tragédia de vendas italiana. Há outras peculiaridades que preciso te contar.
Tem coisa boa nisso, então vamos dar uma volta. Agora, é preciso dizer que, talvez de certa forma, Lancia já tinha começado a ser barateada pela Fiat, mas há alguns detalhes aqui dentro que ainda remetem às antigas Lancias. O acabamento do teto é simplesmente lindo. Além disso, observe o porta-malas. Ele possui dobradiças duplas e abre totalmente para evitar que você bata a cabeça. A tampa do tanque de combustível está oculta entre as aletas laterais. Este carro tem detalhes muito legais, mas vamos ver como o motor Boxer de 4 cilindros se sai. Estou ansioso por isso. Ele ganha vida com muita facilidade. E mesmo em baixas rotações agora, dá para sentir que ele tem algo muito distinto. É como um som pulsante, uma característica pulsante nele. Mas vamos lá! Agora, no interior, eu simplesmente adoro. Não sei porque ninguém mais fez isso. A base da alavanca de câmbio parece uma junta esférica. E eu acho que fica incrível nos modelos mais recentes da série também. Eles colocaram uma capa convencional, acho que de couro, e isso é uma pena. Eu acho que assim fica incrível. O resto do interior eu não sei. Eu fico meio dividido sobre isso. Como eu disse, tem alguns detalhes muito legais, como o revestimento do teto, os bancos são ricamente acabados, muito macios, realmente confortáveis. O painel é muito de plástico. Acho que na época Charles, o dono, me disse que as pessoas não gostavam desses painéis. Era plástico demais. Eu acho que é imponente, parece bom. Os instrumentos são o que eu acho incrível, os gráficos que eles colocaram neles. Eu não sei o que eles estavam pensando na época, deviam estar sob algum efeito, sei lá. Não sei se eu gosto deles ou não. Acho que eu gosto deles porque são tão diferentes de qualquer outra coisa por aí. Mas você não poderia exatamente chamá-los de elegantes ou fáceis de ler. Alguns de vocês devem ter notado que o volante está mais moderno do que o esperado para esse carro. E sim, esse não é o volante tradicional, e Charles disse que ele é muito mais agradável do que o que estava antes, que eles preferem usar esse e faz uma grande diferença, pelo visto. Agora pode parecer um pouco blasfemo, mas tenho que dizer que isso na verdade é de um Subaru, de todas as coisas. Sério, Charles? Não dava para achar um volante de Lancia mais novo para pôr aqui? Concordo com ele, é bem agradável, assim como a alavanca de câmbio, que também parece ser de um Lancia mais novo. Tem mais algumas peculiaridades bem estranhas e os limpadores de para-brisa. Você controla eles por essa haste à esquerda, então você pode deixar no modo intermitente ou no fluxo contínuo. Mas para variar a velocidade ou o fluxo total, você precisa ir e apertar um desses 6 botões em fileira, o do canto superior esquerdo. O negócio é que à noite ele só acende se você apertar, então em termos de ergonomia, realmente tinha algumas coisas que eles não pensaram completamente. Outra coisa que me impressiona, mas que Charles diz ser um truque, fica no porta-malas. Aquela persiana Ascension tem um tipo de vidro separado para facilitar na hora de estacionar o carro. Agora, dirigindo, realmente parece que é algo um pouco luxuoso, pela forma como ele roda, mesmo em velocidades mais baixas. Pode não ter a suspensão da Citroën, mas quase não faz falta. Há uma maturidade e uma sensação de sofisticação no rodar, o que eu acho que é um bom sinal para a categoria a qual esse carro foi destinado. Estamos chegando ao cruzamento, então vamos testar o motor. Porque, claro, uma das grandes questões era justamente essa. Eu não sei. Ainda é um 4 cilindros e estava competindo com carros que geralmente tinham 6 cilindros. E
E tenho que dizer que ele anda muito bem. 140 cavalos em um carro que, pelo tamanho, era relativamente leve, cerca de 1.300 quilos, então ele anda muito bem. Como ele se compara aos 6 cilindros? Em termos de suavidade, não é nada mal. Acho que o som, embora um entusiasta como eu goste do fato de ser tão diferente, certamente não tem a sofisticação de um 6 cilindros em linha da BMW. E aqui chegamos a outro dos problemas. Quando foi lançado no Reino Unido, acho que foi em 78, custava pouco mais de 7.000 libras e o BMW 525 era algumas centenas de libras mais caro. Mas por esse valor, você levava os 6 cilindros em linha suave e ainda ganhava 10 cavalos a mais. Quero dizer, sem dúvida, quando você começava a colocar os opcionais da BMW na jogada, a diferença de preço ficava ainda mais evidente. Mas dá para ver como já seria difícil de vender, mesmo sem considerar todo o resto que estava acontecendo. Não faz muito barulho, então é bem isolado, mas o motor nunca fica completamente silencioso. E talvez esse seja um ponto em que ele fique atrás de um 6 cilindros tradicional. Mas eu adoro o caráter que ele tem. Além disso, você tem uma posição de direção bem dominante, então o painel fica bem baixo em relação a você. O para-brisa é enorme, ele meio que abre toda a vista. Isso faz você se sentir no comando, que é algo que você gostaria em um carro executivo. Acho que outra coisa que precisamos discutir é o visual. Sempre que vi esses carros em fotos, sempre achei que eles não pareciam tão bonitos. Você pode ver de lado que ele tem um perfil semelhante. Dá para perceber onde estão as influências do CX, mas o CX, no geral, é um design muito mais resolvido e equilibrado. Dito tudo isso, vendo ele pessoalmente hoje, ele parece muito melhor do que nas fotos e talvez até melhor do que vai parecer no seu vídeo. Para começar, ele realmente tem presença e de alguns ângulos fica muito bonito. E aqueles detalhes como os frisos laterais na lateral. Se você olhar também para a área envidraçada de lado, aquele formato de gota que se estende até a traseira do carro é realmente bem legal. Acho que o problema pode ser a dianteira, que não funciona tão bem. O Charles, dono deste, colocou um emblema maior, o que deixou o visual, na minha opinião, mais harmonioso. Mas no geral, o Charles também concorda que eles não são os carros mais bonitos, digamos assim. Aliás, antes que eu me esqueça, o Charles é membro do consórcio Gama. Agora, se você tem um desses carros, é um grupo de pessoas incrivelmente útil para se conectar. Então vou colocar os detalhes do site deles na descrição do vídeo. Confira isso se tiver um Gama. Na época dos testes, jornalistas consideraram uma oportunidade perdida. Uma das principais coisas de que eles reclamaram foi que havia uma certa falta geral de rigidez no carro. Agora, eu não sei se isso é da própria carroceria, o que seria incomum porque os Lancias, historicamente, tinham carrocerias muito resistentes, ou se é só o jeito que montaram o painel. Mas são conhecidos por certa vibração e trepidação. E enquanto eu estava dirigindo aqui, apesar da suspensão excelente, dá para sentir o painel meio que chacoalhando nos buracos maiores. Algo que mesmo nessa época dos anos 70, em um carro que era para ser de alto padrão, não era realmente aceitável. Dirigindo por aquelas curvas fechadas, embora devagar na ida, voltamos um pouco mais rápido. Eu já consigo sentir a promessa que ele tinha, porque passou por ali de forma realmente precisa. Ele gosta de fazer curvas e parece mais um grande GTI do que um antigo sedã de luxo dessa época. Mas chegando aqui, vamos passar as marchas de novo. Agora. Algo que me deixa um pouco assustado é que muitos desses carros passaram por uma conversão. Então a bomba de combustível foi movida para a frente, em uma correia diferente. Assim, você não tem esse problema. Este aqui não passou por isso, Charles diz. Está tudo certo. As correias só costumam arrebentar ou quebrar, aparentemente, quando está frio e o fluido da bomba está muito grosso, colocando mais pressão em tudo. Mesmo assim, estou fazendo essas partes em que viro o volante com bastante cuidado, porque realmente não gostaria que desse errado. Vamos passar pelo básico e ver como ele se sai.
Ele vai até 6.000 giros, mas parece que 5.000 é o limite mais confortável para ele. Não parece fazer muito sentido realmente forçar até o limite máximo. Agora, a suspensão deste carro, ele já tem cerca de 145 mil quilômetros e a suspensão nunca foi mexida. Sim, ela parece bem firme, quero dizer, é macia, mas aquele motor boxer de 4 cilindros é cheio de personalidade. É realmente impressionante ter esse motor boxer de 4 cilindros. Sim, ele fica acima do eixo dianteiro, mas como é tão leve e o peso está todo bem baixo, isso faz com que ele tenha uma dirigibilidade incrível. Sabe, estou realmente começando a amar esse motor boxer de 4 cilindros. Ele tem um ronco tão viciante, em rotações baixas, cerca de 2.000 ao acelerar, ele solta um pequeno ronco enquanto sobe. E como ele tem tanto torque em baixas rotações, o torque máximo fica basicamente entre 2.000 e 3.000 giros. É nessa faixa que você vai querer dirigir, pois o motor soa melhor e a condução fica mais relaxante. Eu não esperava que o Gama fosse tão bom assim. Sim, ele pode ter alguns compromissos reais e algumas falhas de design, mas quando está funcionando direito, parece um produto de alto nível. A troca de marchas, eu diria, não é nada demais. É ok, quero dizer, para um carro dessa categoria, você não espera uma troca de marchas de corrida, mas funciona. Charles estava me dizendo que acha que é um câmbio da Citroën que ele tem embaixo. Ela é um pouco áspera, mas muito fácil de usar. Hoje em dia, na maioria das avaliações de carros, você nem pensa mais nisso. Eu procuraria nos classificados para te informar o preço, mas são tão raros que não há nenhum à venda agora. Por isso, não sei quanto custaria. Acho que será no estilo arriscar para ver, já que é um mercado tão exclusivo. Mas, resumindo, eu diria sobre o Gama que é um produto fascinante que simplesmente não foi desenvolvido o suficiente. Tinha tanto potencial, mas infelizmente não foi muito bem resolvido. Eu disse que a Citroën foi responsável por alguns dos problemas que isso teve. Obviamente, estou dizendo isso indiretamente, mas acho que, no final das contas, a Fiat é quem deveria assumir a culpa agora. O CX, ao ser lançado, não era perfeito nem de alto nível, mas a Citroën continuou desenvolvendo e o transformou em um ótimo carro. Acho que a Fiat, propositalmente, não se preocupou muito com isso para resolver os problemas que ela tinha, porque o fato de ter sido um fracasso comercial tão grande só deu munição para os contadores dizerem que a Lancia tinha que ser mais parecida com a Fiat, o que eles não queriam. Eu não acho que eles gostavam muito do fato de que essa Lancia, feita sob a Fiat, ainda usava seu próprio motor e ainda era tão individual. Eles queriam que as Lancias fossem apenas uma espécie de Fiat de luxo, queriam que fossem mais próximas do produto original. Foi conveniente para eles que isso fracassasse, pois assim poderiam impor outra narrativa aos carros futuros. Charles estava me dizendo que não acredita na teoria de que o motor precisava ser projetado dessa forma, por causa do CX, por causa das necessidades da Citroën. Mas o que eu acho que não dá para discutir é que eles simplesmente não tiveram tempo de terminar de desenvolver tudo, porque tiveram que redesenvolver toda a suspensão, o que foi um trabalho realmente grande. E isso é realmente uma pena, porque eu sei que já disse isso algumas vezes, mas esse carro tinha muito potencial. Obrigado ao Charles e a todos por assistirem. Se gostaram, confiram o vídeo do Bita ou do Vita, porque aquele carro era exatamente isso. Tem uma história incrível e foi um desastre total para a Lancia, pelo menos no Reino Unido.